Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de vídeos de súmulas do TST, súmulas que são sempre importantes para as provas de TRT. E hoje, pessoal, eu vou conversar com vocês sobre a súmula 265 do Tribunal Superior do Trabalho, que fala de supressão do adicional noturno. Mas antes de mais nada, pessoal, se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, não perca tempo, não demore, aproveita, se inscreve aqui no nosso canal, porque toda terça e quinta-feira tem conteúdo novo de direito do trabalho e processo do trabalho, sempre voltado para concurso de TRT, prova do OAB, e você sabe que isso também vai te ajudar na sua prática trabalhista. Se você já está inscrito no nosso canal, está sempre recebendo o nosso conteúdo, eu tenho certeza que você vai gostar desse assunto aqui sobre a supressão de adicional noturno. Então, aproveita e já dá um like, dá um like nesse vídeo, que com certeza irá ajudar muito o nosso canal aqui. Além disso, aproveita e compartilha esse vídeo com a sua amiga, com seu amigo, para que ele também conheça esse assunto, que é um assunto super batido em prova de concurso de TRT, prova do OAB, também aquele tipo de prova de advogado, procurador, que caia direito do trabalho. Então, compartilhe esse vídeo e também, com certeza, já está ajudando aqui o nosso canal a ser divulgado. Pessoal, olha só aqui. Antes de mais nada, quando nós conversamos sobre adicional noturno, supressão de adicional, nós precisamos entender primeiro o seguinte: o que é o adicional? Por que a CLT ela nos trouxe a possibilidade da empresa pagar adicionais ao trabalhador? O noturno, ele recebe um adicional da mesma maneira que o trabalhador que ultrapassa o seu labor, ultrapassa o seu horário de trabalho, também recebe o adicional de horas extras. Os adicionais, seja adicional de horas extras, adicional noturno, eles são uma compensação por aquele ou excesso de trabalho ou trabalho num horário que prejudica o trabalhador. Em outras aulas eu conversei com vocês um pouquinho sobre insalubridade, conversei com vocês um pouquinho sobre periculosidade. E o que disse para vocês? Disse também que insalubridade e periculosidade também são adicionais. A pessoa recebe o adicional de insalubridade ou de periculosidade pelo risco envolvido ali. E a partir do momento que aquela trabalhadora, aquele trabalhador não tem mais risco no trabalho ou no local de trabalho dele, quando ele não está sujeito mais àqueles agentes nocivos de insalubridade e periculosidade, ele não fará mais jus a esses adicionais. E toda essa linha de raciocínio serve para todos os adicionais. Adicionais de horas extras, você mesmo sabe do seu dia a dia. Se você não faz hora extra, você não recebe hora extra. No caso aqui do adicional, é a mesma coisa. Então, você vai lá no artigo 73 da CLT. Você já deve ter estudado o artigo 73 da CLT e já sabe que o horário noturno, por exemplo, é o horário a partir de 22 horas até as 5 horas da manhã do dia seguinte.
Sabe também que o próprio artigo 73 da CLT, ele coloca o seguinte: o trabalhador que realiza o trabalho noturno, ele receberá o adicional, o acréscimo de 20% da sua hora diurna. Além disso, pessoal, você já sabe que a hora do noturno é diferente da hora do trabalhador normal. O trabalhador normal, a hora tem 60 minutos. Agora, na contagem do trabalho noturno, não é 60 minutos, são 52 minutos e 30 segundos. Por que eu vim aqui para falar com vocês sobre, de forma bem ampla, essas informações do adicional noturno previsto no artigo 73? Primeiro, que você ou já sabe ou deveria saber. E eu estou relembrando aqui para você alguns conceitos que precisam ser batidos. Você não pode ir para uma prova de TRT sem saber isso aqui é o básico. E por mais que seja básico, é o que mais cai. Além disso, você, a partir do momento que conhece a conceituação e conhece o básico, você já está preparado para o outro nível, que é como eu comecei a conversar aqui com vocês. O adicional, toda vez, seja noturno, ou adicional de horas extras, ou insalubridade ou periculosidade, ele é pago ao trabalhador porque aquele trabalhador está em uma situação de prejuízo. Prejuízo aonde ali? Prejuízo à saúde. O funcionário que faz horas extras constantes tem o prejuízo da sua saúde, dependendo dessa quantidade de horas extras. Esse funcionário tem o prejuízo social e familiar, porque ele está menos tempo com a sua família e menos tempo na sociedade. Lembrando que a CLT, ela protege o convívio do trabalhador na sociedade. Eis que todos nós vivemos em uma sociedade e é do ser humano médio conviver em sociedade, e as horas extras prejudicam isso, da mesma maneira que o trabalho no horário noturno também afeta tudo isso. Afeta a saúde do trabalhador, porque com certeza não é normal o trabalhador que trabalha de madrugada e perca o dia. Em regra, você tem que trabalhar de dia e de noite é para descansar e para dormir. Foi assim que foi feito o corpo humano. Mas é lógico que diante de algumas necessidades, impostas até pelo trabalho e pela sociedade, o trabalhador tem que se adaptar, a sociedade tem que se adaptar. Existem algumas atividades que não podem ficar paradas. E é nesse ponto que o trabalhador noturno está inserido. Mas com certeza, esse trabalho noturno gera, primeiro, como eu falei, prejuízos à saúde do trabalhador. Não é à toa que a hora do noturno é 52 minutos e 30 segundos. É por conta disso. É muito óbvio também que o convívio familiar desse trabalhador da madrugada e o convívio social perante a sociedade, com seus familiares, com seus amigos e parentes, ele também é prejudicado pelo trabalho noturno. Perceba aqui que eu falei de 3 formas de prejuízo, 3 hipóteses de prejuízo que esse funcionário ele sofre. Então, por essa razão, ele recebe essa
compensação remuneratória. Aí, pergunto, o que é mais favorável ao trabalhador? O trabalho diurno ou o trabalho noturno? Eu tenho certeza que você sabe que o trabalho diurno é mais favorável à saúde do trabalhador e aos preceitos da doutrina trabalhista. Não é à toa e não por outra razão, toda vez que o trabalhador, no horário que se encontra trabalhando no horário noturno e recebe o adicional noturno, ele sai do trabalho noturno, quando ele é transferido do trabalho noturno para o trabalho diurno, ele, logicamente, vai perder a percepção daquele adicional noturno, porque ele não está mais trabalhando naquele horário noturno. Ele não está sofrendo mais todos aqueles prejuízos que eu enumerei aqui para você. Então, é o mesmo raciocínio do adicional de insalubridade, periculosidade e adicional de horas extras. Toda vez que aquele funcionário ele não se encontra mais naquelas condições, ele deixa de receber, ou será naquele ponto ali, ou em outras palavras, suprimida aquele pagamento, suprimido aquele adicional. Por essa razão, a súmula 265 do Tribunal Superior do Trabalho autoriza que a empresa retire o adicional noturno daquele trabalhador que não se encontra mais realizando as suas atividades no horário noturno. É lógico que, por qualquer motivo, aquele funcionário ele retorne ao horário noturno, ele vai voltar tranquilamente a receber o seu adicional noturno. Sempre é esse raciocínio. Posso dar exemplo de pessoas que trabalham em barco, trabalham embarcadas, trabalham em plataformas da Petrobras, por exemplo. Olha só a seguinte situação, que inclusive reflete na remuneração do trabalhador. Por isso nem todo mundo gosta. Vamos imaginar um cenário bem exagerado aqui. A pessoa trabalha embarcada em uma plataforma ou em um navio. Provavelmente ali, ela vai receber insalubridade ou ela vai receber periculosidade. Fato é que um dos dois, provavelmente ela vai receber. Então já temos um adicional aqui. Geralmente, não é sempre, depende da empresa, depende da convenção coletiva, mas geralmente a pessoa que trabalha embarcado, o pessoal da Marinha Mercante, por exemplo, ainda adicional de insalubridade ou periculosidade, eles recebem o adicional noturno. Por quê? Muitas vezes eles trabalham de madrugada. Tem funcionário que tem escala de dia, tem funcionário que tem escala de noite e às vezes intercala. Então, provavelmente, ele já vai receber, além do adicional de periculosidade ou insalubridade, ele vai receber também, pode ser que ele receba, melhor dizendo, o adicional noturno. Olha a situação. E ainda eu posso colocar uma seguinte situação. Nesse caso, ainda há uma necessidade de trabalhar horas extras, de fazer horas extras. Então, ele tem direito a 3 adicionais. Tem nada de errado. Tem nada de errado nisso. Ele está recebendo 3 adicionais. Mas olha só o que pode acontecer. Ele pode chegar para a empresa, ele pode ter tido um filho agora e pedir para a empresa para que a empresa troque ele de lugar, que ele não trabalhe mais embarcado, que ele trabalhe em terra.
Abriu uma vaga, a empresa foi lá e chamou ele para trabalhar em terra. Quando ele vai trabalhar em terra, vou te perguntar, ele está trabalhando provavelmente no horário de 9 às 18. Ele tem o adicional noturno? Não vai ter o adicional noturno porque ele trabalha de 9 às 18. Adicional noturno é de 22 horas da noite anterior até 5 da manhã. Como ele não trabalha mais embarcado, ele não está sujeito a agente de insalubridade nem de periculosidade. Te pergunto, ele vai receber algum adicional de insalubridade e periculosidade? Também não vai receber adicional de insalubridade e periculosidade, porque ele não faz mais jus. E se ele trabalhar fielmente de 9 às 18 ou próximo disso, provavelmente ele não vai ter nem direito adicional de horas extras. Pode ter essa necessidade de trabalho extra ou não, vai depender. Mas se ele entrar às 9 e sair às 18, entrar às 8 e sair às 17, também não vai ter direito a horas extraordinárias. A empresa foi lá e suprimiu esses pagamentos. Aí chega na Justiça do Trabalho, o reclamante questiona, falava que recebia há 2 anos esses 3 adicionais, inclusive que esses valores já faziam parte do dia a dia deles. Que acontece isso, tá? As pessoas recebem esses valores e elas começam a viver a sua vida com base nesses valores. Mas se ele saiu da embarcação ou da plataforma, ele não faz mais jus a esses adicionais. Então, naturalmente, a empresa vai retirar isso. E está tudo certo. Está tudo bem. Caso ele volte a embarcar, ele vai receber lá a insalubridade. Caso ele volte a trabalhar de madrugada, ele vai receber o adicional noturno. Se ele fizer horas extras, caso haja necessidade, seja em terra ou embarcado, vai ter. Mas se ele não fizer, também não vai ter. E é isso que fala a súmula 265 do TST. Nesse caso que eu dei de exemplo, a pessoa, inclusive, ela buscou uma situação de trabalho melhor. Ela pediu e ela escolheu voltar, ou melhor, ir para o horário normal, em terra. Seja por uma questão familiar, seja por qualquer outra necessidade. Como ela pode muito bem retornar para a plataforma, caso a empresa autorize retornar para a embarcação, aí você não vai fazer jus àqueles adicionais. Mas enquanto ela não estiver nesse tipo de trabalho, será aplicada a súmula 265 do TST. E fica atento que isso é outro assunto que cai bastante em prova de TRT. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem um like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.